Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Ricardo Alcântara e hoje estamos aqui para compartilhar mais um pouco da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de um texto muito conhecido de todos os irmãos que estão sempre lendo as Escrituras. Está ali no livro de João, no capítulo 10 do livro de João, no verso 10, que diz que o ladrão veio apenas para furtar, ou roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João no capítulo 10, verso 10. Mas quem é este que veio para matar, roubar e destruir? Né? Quem é esse? A gente ouve tantas coisas a respeito desse texto, né? Principalmente atribuindo ao diabo, assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ouvimos em pregações, ouvimos em rodas de conversa, ouvimos irmãos falando para todos os lados. Mas será que é isso que as escrituras dizem, né? Aqui o nosso interesse é justamente falar de uma interpretação bíblica verdadeira, para que a gente aprenda verdadeiramente a interpretar as escrituras, entender as escrituras, né? Então vamos ver do que Jesus está falando, né? Pois que o diabo é inimigo das nossas almas, é inimigo da igreja, é inimigo do povo de Deus, e isso a gente sabe, né? Mas Jesus está falando de Satanás, nesse caso, né? Jesus está falando dele. Pois é, olhando para as escrituras, a gente precisa olhar, entender um pouco de conceito de hermenêutica, de exegese, né? Olhar para o contexto imediato e literário, um contexto histórico e cultural, uma análise gramatical e sintática, comparação com outros textos das escrituras, a intenção do autor e do gênero. Então, assim, dentro dessa ideia da exegese, procurar verdadeiramente entender a respeito do que o autor quer dizer, né? Interpretar e explicar criticamente o texto da Bíblia, descobrir o significado, sabe? Ir a fundo no texto, não ficar na superficialidade. E a gente precisa aplicar esses princípios aqui da hermenêutica bíblica para a gente ter uma melhor compreensão das escrituras, pois quando a gente não tem não aplica a exegese, não aplica a hermenêutica na interpretação dos textos, a gente corre o risco de tirar conclusões erradas, interpretar errado a intenção de Jesus, né? Do que Jesus queria dizer, nesse caso aqui, falando desse capítulo de João, capítulo 10, verso 10. Então, olha só, o capítulo 10 faz parte de um discurso de Jesus sobre si mesmo como bom pastor, né? Está ali do verso 11 ao verso 18. O capítulo começa com a parábola do aprisco das ovelhas, João capítulo 10, verso 1 ao 6, onde Jesus contrasta os ladrões e salteadores que entram ilegalmente como pastor legítimo, contrasta contra os pastores que entram ilegalmente com o pastor legítimo, que entra pela porta. Veja bem, se a gente, usando da hermenêutica e da exegese, a gente volta um pouquinho no capítulo 9, a gente vai ver que Jesus cura um cego de nascença. E aí os fariseus começam a questionar Jesus porque curou alguém no sábado, e toda aquela discussão acerca do sábado, pode, não pode, e Jesus vem quebrando esses paradigmas, quebrando essa religiosidade aí dos judeus acerca disso, né? Mostrando que o homem é mais importante que o sábado, que é lícito fazer o bem no sábado e por aí vai. E aí Jesus vem falando a respeito de si aqui no capítulo 10, que ele é o bom pastor, que ele dá a vida pelas ovelhas. E quando ele fala a respeito do bom pastor, é porque ser pastor ali, querido, tomar conta das ovelhas, eles estavam sujeitos a uma série de coisas, como as intempéries da natureza, por exemplo, se tem sujeito a raios, trovoadas, ao frio, se viessem animais ferozes como leões ou outros assim, eles defendiam a ovelha com a vida, né? E a gente também tem essa questão do aprisco, pois aprisco é um ambiente cercado, né, de paredes, coisas similares, que era aberto no teto. Então, assim, o pastor, o legítimo pastor, ele entra pela porta, mas o ladrão, o ilegítimo, ele pula, ele burla o sistema, ele burla a segurança. O ladrão aqui é mencionado como alguém que não cuida das ovelhas, mas apenas as explora, apenas que é o benefício que a ovelha pode dar.
Jesus se apresenta como a porta das ovelhas, né? E o bom pastor, em oposição aos ladrões que vieram antes dele. E veja bem, Jesus é muito claro dizendo aqui, nesse diálogo, lembrando do contexto que eu estava falando, lembrando que ele estava falando para os fariseus, mestres da lei, ele estava dizendo, olha, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, não se aproveita delas, né? Ele entra pela porta, ele cuida dessas ovelhas. Os que vieram antes de mim só queriam os benefícios próprios, assim como eles, né? Eles usufruíam de tudo que poderiam receber, do que fosse da religiosidade ali, do rito, de tudo, mas eles não passavam de ladrões. Por quê? Porque eles roubavam a fé verdadeira do povo, eles roubavam o ensino verdadeiro, eles manipulavam a fé, colocavam dogmas nas pessoas que as pessoas não conseguiam cumprir, e por aí vai. Jesus chama a atenção para isso. O versículo 10 serve como clímax deste contraste. O ladrão busca destruição, enquanto Jesus oferece vida plena, vida eterna. E mais uma vez, Jesus não está falando especificamente do diabo aqui no texto. Jesus está apontando para aqueles que vieram antes dele, dizendo, olha, eu posso ser o Cristo, olha, eu vim para isso, eu vim para aquilo, ensina errado. Então Jesus está falando, esses são os ladrões, esses são aqueles que entram no aprisco, não pela porta, mas entram pelo aprisco burlando, né, querendo vantagem, né? Essa interpretação contextual sugere que o ladrão não é uma referência isolada, mas representa líderes religiosos falsos ou messias impostores, como os fariseus criticados em João capítulo 9, cegueira espiritual. Aqui que eu estava falando, que Jesus ali, dentro daquele contexto, lembrando, irmãos, na interpretação, usando os princípios da hermenêutica, da exegese, a gente vai ter essa necessidade de, muitas vezes, não ler apenas um versículo isolado, mas a gente vai ler um capítulo inteiro, às vezes 2 capítulos, às vezes o livro inteiro, para poder chegar a um entendimento de algo que está escrito nas Escrituras. Toda vez que eu vou aqui, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, ok, mas e atribuir isso a alguém sem antes entender, interpretar o texto, fica complicado, né? Alguns comentadores argumentam que isso alude a profetas falsos ou ao diabo, como força por detrás deles, mas o contexto imediato aponta para os opositores humanos de Jesus. Quais são eles aqui no caso? Os fariseus, os mestres da lei, aqueles que eram de fato inimigos de Jesus, né? Então, a gente já tem uma ideia aqui que Jesus, para quem Jesus está dizendo que veio senão para matar, roubar e destruir. E eu queria te fazer um convite, se você está chegando agora, se ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe os vídeos, nos abençoe divulgando, para que o YouTube entenda que é um conteúdo útil, relevante, e que mais pessoas venham ser abençoadas por esse conteúdo, tá bom? Nossa intenção aqui é sempre contribuir com o reino de Deus, tá? Então, voltando aqui, queridos, nós temos nessa ideia que o diabo, no caso, é um fomentador, né, de más ideias, né? Ele pode estar por trás perfeitamente dos homens, mas nesse caso Jesus está falando para aqueles que eram seus opositores humanos ali, no caso, aqueles judeus dos mestres da lei, dos fariseus, tá? Dentro dessa ideia dos falsos mestres, dos falsos pastores, eu trouxe aqui algumas comparações com outros textos das Escrituras que apontam para isso. Ezequiel, no capítulo 34, do verso 1 ao 10, o Senhor vai falar que Deus acusa os pastores falsos de roubar as ovelhas, alinhando-se ao ladrão de João. Então, se você fizer um link nas Escrituras, você vai ver que quando fala de roubar as ovelhas, falsos pastores, eles estão linkados com os homens e não com o diabo. Em 1 Pedro 5,8, o diabo é comparado a um leão rugidor, não diretamente a um ladrão, mas alguns veem uma conexão indireta. Tudo bem. Eu prefiro entender aqui que, no caso, o diabo aqui citado em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que é um leão rugidor, alguém que vem nos devorar, porque aqui é uma luta contra salvação, uma luta contra
a salvação da alma, ele quer devorar a nossa fé, ele quer nos tirar do caminho, né? No Salmo 23 tem o Senhor como bom pastor que proporciona abundância. Muitas vezes Deus é citado como pastor de Israel, e isso na cultura do povo do Oriente, esse cuidado pastor com ovelha tem muito significado. Então a gente entende claramente que nas Escrituras trouxe esses 3 textos comparativos para exemplificar a concordância bíblica que diz que, nesse caso, o ladrão são os falsos pastores, os falsos mestres, né? Aliás, não é muito diferente nos dias de hoje, né? Onde a gente tem falsos mestres, falsos pastores, ensino errado, muitos só querem benefício próprio e por aí vai. Então a gente precisa ficar muito atento, porque Jesus é a porta, né? Ele é o bom pastor. Todos nós que servimos a Cristo contribuímos com o reino, mas somente Ele é o bom pastor, né? E isso harmoniza o versículo com o texto bíblico de salvação em Cristo Jesus, versus falsos guias. Embora popularmente atribuído ao diabo, o contexto não suporta isso como interpretação primária. O diabo pode ser visto como um instigador por trás dos ladrões humanos, como eu havia dito. Ele pode ser um instigador, sabe? Aquela voz que vem instigar o homem a errar, né? Aquele tentador. Mas no caso específico do texto aqui, a gente considera, olhando para as Escrituras, no entendimento, que não fala do diabo. Então, hoje, o versículo nos alerta contra ladrões modernos, falsos ensinamentos, materialismo ou líderes espirituais abusivos que roubam a alegria e a fé. Jesus oferece abundante vida, paz, propósito e eternidade disponível pela fé nele. Então, queridos, respondendo àquela pergunta inicial, quem é? Quem veio para matar, roubar e destruir, que Jesus está falando? No texto específico, Jesus aponta claramente para os seus adversários ali terrenos, que eram os mestres da lei, os fariseus, que estavam ali querendo roubar as ovelhas do rebanho do Senhor, né? Desvirtuar as pessoas do caminho. Então, que Jesus te abençoe com muita sabedoria, que Deus te dê muita graça para que você cada vez mais venha entender as Escrituras, venha entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, para isso, lembre-se sempre pegue um texto dentro de um contexto, aplique, procure textos que corroborem para o entendimento, porque a Bíblia ela não é um conjunto de frases soltas, isoladas, não. Ela é perfeita, ela é sincronizada. Tudo que o Senhor escreveu tem propósito, tem fundamento, e estudando a gente chega aonde Deus quer nos levar, tá bom? Que Deus te abençoe, fique conosco e até a próxima, se Deus quiser, e vamos juntos aprendendo com Jesus, tá bom? Fique com Deus.